falam que é o Judas, entendeu? Que é o apóstolo Judas. Esse não é o apóstolo Judas, é o irmão o discípulo, irmão de Jesus. Então, mas tem realmente vertentes que falam que o apóstolo, porque tralali, tralala. Tem outras coisas também, quando a gente vai aprofundando demais, às vezes nem é bom. Tem que ficar no texto e crer o que está escrito no texto. Aqui está escrito que é o irmão de Tiago. Se é o irmão de Tiago, o irmão de Jesus, então ele é, exatamente. Não tem como. Então não é, como você está falando, o Judas apóstolo, que traiu. Porque quis, hein? A gente já viu. Então vamos ler. Em Judas, porque só tem um capítulo, então vamos ler inteiro, mas talvez antes, como introdução, eu queria falar uma coisa. Esse Judas, ele dá advertência, o Judas, em relação muito ao pecado da carne. Ao pecado, como a gente fala, de homossexualismo, hein? Homossexualidade, não, é homossexualismo, o pecado. Especialmente isso de todos aqueles que não se arrependem. Porque o pecado é quando a gente não se arrepende do pecado. Porque todos são pecadores, né? Todos nós somos pecadores, seja para uma coisa, para uma outra, para várias coisas. A gente é pecador, mas a gente é pecador até mudar. Sim. Até se arrepender, não é? Hoje, infelizmente, como naquela época, hoje a coisa mais fácil é abrir igrejas que eles chamam de inclusiva, apesar que a gente é inclusiva, a gente aceita todo mundo, não é? Mas essas igrejas inclusivas que eles falam é especialmente só para os pecadores que querem ficar no pecado e não querem mudar. Então, isso é terrível. A gente vai até ver mais em profundidade, porque a gente começa a pensar que está tudo ficando normal, né? Que a gente pode ir na igreja, ficar no pecado, que Deus é maravilhoso, Jesus pagou pelos nossos pecados, então a gente continua, já que ele pagou, não é? O entendimento está tudo errado. Então, vivendo essa época terrível que a gente está vivendo hoje justamente a gente estava brincando com um leilão, mas é verdade, a igreja, como corpo de Cristo, ela está ficando um palco de lei, de tudo, qualquer coisa do mundo, onde se faz leilão de carro, de ofertas para seres humanos, para pastores, para sei lá quem, em vez de ser ofertas para os mais pobres, não, mas a gente se reúne, quase que tem quase um racismo, né, dentro da igreja, porque se reúne a elite, aí tem igreja para elite, tem igreja para pobre, tem igreja para... Deus não faz diferença entre um e outro, né? Para pecador despecado, tem igreja para... Não tem mais condição. Então, eu teve o Senhor me colocou no coração de pregar de novo Judas, né? Mas sobre esse outro ângulo. Então, vamos ler. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo essa carta aos que foram chamados por Deus. Eu já vou parar aqui. Ele está falando que aquele confirma que ele é irmão de Tiago, ele fala aos que foram chamados por Deus. Até o final. O Pai que os ama e os guarda sob os cuidados de Jesus Cristo. Ou para Jesus Cristo, em outras traduções, em outras versões. Então, o que ele está falando aqui? Ele foi chamado por Deus. Mas por que ele precisa escrever essa carta? Hein? A gente vai ver logo o porquê. Quando a gente é chamado por Deus, uns interpretam esse chamado por Deus como uma coisa assim, infalível. Não, então, foi chamado por Deus. Então, não precisa mais muito de obedecer, de fazer as coisas, porque é Deus que me chamou. É tipo os predestinados, hein? Mas se ele precisa, então, escrever essa carta para os chamados por Deus, é que alguma coisa tem, né? Porque senão ele não precisava nem mais falar. Já foi chamado, já está salvo e acabou. Então, o que eu vou te exortar de alguma coisa? Não precisa. Então, vamos continuar. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Quem pode dar paz? É Cristo, né? Esse amor vem da onde? Da cruz. Não é que a gente tenha mais amor, esse amor natural, justamente do qual eu falava, né? De amar o meu irmão, minha irmã. Não é só isso. Em primeiro lugar, a paz.
que vem de Cristo, é o amor que vem da cruz. Jesus nos amou tanto que a gente recebe esse amor. Então ele fala, que vocês tenham cada vez mais misericórdia e paz e amor que vem de Cristo, para a gente entender o que é o amor de Cristo. Não tem nada a ver com o amor carnal, certo? Aqui. Amados, embora planejasse escrever-lhe com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entenda agora que dever escrever a respeito de outro assunto. Essa salvação, ele queria escrever sobre a cruz, hein? É tipo em Romanos fala sobre a salvação praticamente. Mas não, o Senhor, o Espírito Santo, ele fala, não fala a respeito disso. Devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendem, que batalham, né, a fé, que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Então, ele está escrevendo para que a gente defenda a fé, a nossa crença. E não que a gente não fala das coisas básicas, e não quer mais falar das coisas básicas da salvação. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, veja bem, sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Quando ele está falando de se inserir no seu meio, não é aqui no meio daqui, mas é no meio do corpo de Cristo, da igreja, como corpo de Cristo, hein? Como a gente vê em vários lugares, que tem a coisa toda errada. E sem ser notado por quê? Porque as pessoas acreditam neles. Então, se eles tivessem sido notados, ninguém seguiria. Não é mesmo? Aí, para ter uma vida imoral, o que é essa vida imoral? É a permissividade. Você vai nessas igrejas hoje, não é para falar que a gente é melhor, mas é verdade. Hoje a pregação não é mais com o Bíblia na mão, não é mais o arrependimento, você vai lá, está tudo certo. Qual é o teu sonho? Você quer fazer isso? Faz. Deus vai te abençoar. Você quer viver desse jeito? Vive. Deus vai te abençoar. Está começando a florescer todas essas igrejas que são completamente imorais, onde só se encontra gente imorais. A condenação de tais pessoas já foi registrada há muito tempo. Ela é certa. Pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Eles negaram o amor do Senhor. Eles transformam o amor da cruz, que eu acabei de falar, em amor carnal. Eles estão comparando o amor que Jesus teve para a gente, como se a gente tivesse que ter esse mesmo amor para qualquer um. Ele vira um amor carnal, ele vira um exemplo de amor carnal. Não, você tem que amar, claro que a gente tem que amar o próximo, é claro isso, mas não dessa forma. Não é qualquer um, eu não posso amar um homem, ir com um homem, com uma mulher, não pode amar uma mulher carnalmente, de uma maneira imoral. O amor de Cristo, eles tornaram ele imoral, falando que Cristo ama todo mundo, está tudo certo, a gente tem que copiar isso aqui no amor carnal, imoral. É isso que ele está falando aqui. Pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano. Isso aqui é negar Jesus Cristo. Ainda que já saibam dessas coisas, porque sabem. É só ler a palavra, não é? Desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo do Egito, mas depois o que ele fez? Destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Então, quando ele fala no versículo 1, eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo essa carta para os que foram chamados por Deus. São esses que encontraram, através do Espírito Santo, a graça do Senhor, somos nós. Nós fomos chamados, todo mundo foi chamado, mas na condição de querer atender ao chamado. Se eu chamo, Elias, Wagmar, e ninguém me responde. Vocês não foram chamados? Foram chamados. Atenderam? Não. Entendeu? Então, o chamado de Deus é esse. Eu bato na porta, vocês abrem ou não? A decisão é nossa. Versículo 5. Ainda que já saibam dessas coisas,
desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Então, nós não somos predestinados. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar que pertenciam. Deus os manteve acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual, de todo tipo, que foram destruídos pelo fogo. E servem de quê? De advertência do fogo eterno do julgamento. Serve de advertência para a gente até hoje, porque hoje está até pior que naquela época. Eu queria ler aqui o que aconteceu, hein? Lá em Gênesis 6, é curto, em Romanos também. Para a gente entender bem como esse pecado é grave para Deus, o pecado do homossexualismo. É muito grave. Então, Gênesis 6, na página 10 dessa Bíblia. Gênesis capítulo 6. Aí a gente vai ler do 1 até o 8. 8 versículos. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Escuta bem, eu vou explicar aqui porque está escrito que esses anjos que saíram dos lugares que eles não deviam sair, né? Aí ele fala aqui, no versículo 2, os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus hoje? Somos nós, hein? No Antigo Testamento não eram. Por que somos filhos de Deus hoje? Por causa da graça de Jesus. Hein? Agora, ele falou que a gente, se a gente acata a graça de Cristo, o sacrifício, a gente se torna filho de Deus. Naquela época não tinha a graça. Então, os filhos de Deus eram os anjos. São anjos aqui, são criaturas de Deus. Porque, veja bem, os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse, meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Porque ele não queria... Esses anjos, eles saíram, desobedeceram, são anjos caídos, e desobedeceram, vieram para a terra, e começaram a se acasalar com as filhas, os homens, com os mortais, o ser humano, é isso. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias, então imagine, anjos caídos, se acasalam como mulheres, gera o quê? Coisa caída. Exatamente. Gera os nefilins. Naqueles dias, e por algum tempo, havia na terra gigantes, que são os nefilins. Pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz a filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. Esses anjos que vieram para a terra, eles são chamados lá. Ele pega muita coisa aqui do livro de Enoque, hein? Eu já comentei uma vez que o livro de Enoque ele fala muito dos anjos. Então, a gente vê no livro de Enoque, difícil falar se realmente esses nomes são certos ou não, mas está no livro de Enoque. Enoque foi um personagem muito abençoado, né? Que foi levado vivo por Deus, porque ele era justo perante a Deus. Só que esse livro de Enoque ele foi escrito muito mais tarde, né? Então a gente não pode confiar muito, não. Mas no livro de Enoque ele fala que esses anjos se chamavam sentinelas. Quando ele fala muito de anjos, e por isso não é muito recomendado, só para quem já tem uma boa... isso. Aí, eles geraram, então, os nefilins não são os anjos, os nefilins são os gigantes. Os híbridos do ser humano que foram gerados através desse acasalamento de anjos com seres humanos. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Por quê? Porque começaram a se cruzar justamente com essas criaturas caídas, então deu tudo errado.
né? Porque gerou esse nefilins, imagina o que vai gerar depois. Isso foi o que desencadeou o dilúvio. Né? Que depois, o próximo capítulo é o dilúvio. É quando Deus decidiu de acabar com tudo. Porque tinha se corrompido tudo, toda a raça humana. E o Senhor se arrependeu de ter criado, de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor diz: eliminarei da face da terra a raça humana que criei. Através do dilúvio, hein? Se também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão, e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Então, veja como é ruim, é um pecado terrível, essa coisa de carnal, hein, sexual. Isso é por causa disso. A gente vai ver em Romanos agora, também, que são os tempos mais modernos, onde Paulo está advertindo, em Romanos 1, versículo 27. Justamente o pecado de homossexualismo. Romanos 1. Tentando, 1, versículo 27. Não, para que a gente, quando a gente ouça falar dessas novas tendências, está tudo maravilhoso, que Jesus é fantástico, a gente saiba que não pode se acostumar com isso. Porque é todo dia, né? É direto. 27. Sim, Romanos, nessa Bíblia é página 1309. E depois dos Atos. Romanos. Ou talvez eu vou ler um pouquinho antes. Vou ler a partir do 21. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Esses aqui são esses líderes, né, corruptos. Em vez disso, começaram a inventar ideias, criar na imaginação deles, que não é da palavra, não é nem do mandamento de Cristo, inventar ideias tolas. Criar novas doutrinas, na verdade, hoje em dia. Com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagem de seres humanos, mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos dos seus corações. Porque Deus, ele permitiu, ele os entregou porque começaram a adorar tudo, qualquer coisa. Isso, aqui era uma imagem, coisa assim. Idolatria hoje é o quê? O dinheiro. É o dinheiro, é fazer leilão, é qualquer coisa. É ter carro bom. Eu escutei um negócio, ele fala, tem um desses pastores, falou assim, se você tivesse com Deus e com fé, você estaria com Rolls Royce na garagem. Um Rolls Royce. O carro lá de milionário. Se você não tem Rolls Royce, é porque você não está com Deus. Então, entendeu? Então isso, alguém que fala assim, as pessoas que vão seguindo eles, ele fala aqui, eles pegam a sabedoria humana, eles se tornam tolos, por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos. Porque quando você começa a amar o dinheiro, aí você começa a amar tudo, qualquer tipo de coisa. E como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis, degradantes, como o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Porque não leiam a Bíblia. Eles não pegam a Bíblia, eles não pregam a Bíblia, eles não pregam o que está escrito lá. Desse modo, adoraram e serviam coisa que Deus criou em lugares do Criador. Por exemplo, carro, casa, seja o quê, relógio, tudo qualquer coisa. Que é digno, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Quem a gente tem que adorar é o Criador, só. Ele não tem que desejar outra coisa, é só ir atrás, é pronto. Amém? Por isso, Deus os entregou aos desejos vergonhosos
E até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. Quer dizer que eles vão todos morrer. Eles já sofreram, já está julgado e acabou. A menos que se arrependem. Mas o problema é que hoje essas pessoas elas vão em igrejas não para se arrepender, mas para continuar, para encontrar legitimidade. Não, eu sou de Deus, eu posso, porque na igreja lá eu posso fazer. Então, é por isso que ele fala que aqui eles já foram, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam, já estão julgados, porque não estão se arrependendo, não estão abandonando essas práticas. Então, essas práticas são terríveis para Deus, não é de passar pano de forma nenhuma. Voltando para Judas, capítulo 1, versículo 8. Da mesma forma, essas pessoas afirmando ter autoridade com base em sonhos, em imaginação, em criatividade, né? Vivem zombando dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. E é verdade, nessas igrejas, a maioria, em vez de fazer um combate espiritual, que é espiritual, é de combater justamente tudo que é ruim, não, eles colocam, eles blasfemam esses seres. E quando alguma coisa não acontece do jeito que eles querem, eles começam a acusar que não é que por causa desses seres é começar a pisar, a falar que pode, que não. Né? Não é assim que funciona o combate espiritual, hein? Quando a gente faz um combate espiritual, é como está escrito em Zacarias, não é contra a carne, mas é contra não é por força nem por poder, mas é pelo meu espírito. Em outro lugar está escrito que a gente não luta contra a carne. Então, não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades espirituais. As potestades, exatamente. Então, quando a gente luta, é para a gente justamente não pecar, e não para afastar essas coisas por debaixo dos nossos pés, para a gente poder pecar à vontade. Isso que acontece hoje, entendeu? A luta é para a vitória, mas a vitória é econômica. Não, você tem que ser abençoado. Se você não você tem que afastar da tua vida esses demônios que não te permitem ficar rico. Não tem nada a ver, hein? Então, aí ele pega aqui o arcanjo Miguel. O arcanjo só tem um na Bíblia, que é arcanjo, é o Miguel. Nenhum outro é chamado de arcanjo. E na verdade, quando ele fala que ele nem tentou se endereçar e blasfemar, quem não teve coragem de blasfemar, ele pega aqui que quando ele disputava o corpo de Moisés, na verdade isso também não está na Bíblia, está no livro de Enoque, porque na Bíblia está escrito que Deus sepultou Moisés quando ele estava olhando para a terra prometida. Aí ele viu a terra, mas depois Deus o sepultou e ninguém nunca encontrou o corpo de Moisés. Mas está relatado em Gênesis que é Deus, ou não sei se eu tinha, acho que em Gênesis, sim, ou em Êxodo, talvez. É Moisés, é em Êxodo. Em Êxodo. Está escrito que Deus sepultou Moisés, mas ninguém sabe aonde, como, quando. Então, Moisés, Enoque, a gente sabe que ele foi levado por Deus por ter sido justo. Moisés foi sepultado por Deus. Em Deuteronômios. Deuteronômios, pode ser. Eu não me lembro agora. Então, nem os anjos, entendeu? Estão se atrevendo a falar, não, se você não está rico, é que tem algum demônio na tua vida que te impede de crescer, esse tipo de coisa. Isso é blasfêmia, né? Porque o Senhor não veio para nos dar riqueza. É só ler o capítulo 5, 6 e 7 do Sermão no Monte, em Mateus. A gente sabe que ele não nos prometeu nada, nem ouro, nem nada.
Ele, ao contrário, fala, não, investa onde a traça não corrompe. E ele fala, né? É no reino de Deus. É mais fácil o camelo passar numa lua. Também. Então, é óbvio, hein? Então, só que essas pessoas, esses líderes, eles estão invertendo todas as coisas, toda a ordem espiritual das coisas, entendeu? Então, vamos continuar. Tais indivíduos, porém, zombam das coisas que não entendem, realmente não entendem, como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos, e desse modo provocam a própria destruição. Quando ele estava falando que eles já estão julgados, né? Eles já receberam o julgamento eterno. E a aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro, como Balaão. Balaão foi um profeta que começou muito bem e que acabou corrompendo as pessoas pelo dinheiro. E perecem em sua rebelião como Corá, quando ele se rebelou no deserto contra Moisés. É que eles foram engolidos. Hein? Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam das suas refeições de celebrações ao amor do Senhor, aqui a refeição de celebração ao amor do Senhor é a ceia. Quando a gente participa da ceia, é a confraternização, que as refeições aqui seria a ceia. Hein? Ao amor do Senhor são como perigosos recifes, que podem fazê-los naufragar. Imagina eles participam da ceia, em certas igrejas, né? Junto com todo mundo, com essas ideias, doutrinas terríveis. Sim, são como pastores, como P minúsculos, que se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva. Eles são secos, eles não têm mensagem nenhuma, são vazios. Como árvores no outono duplamente mortas porque não dão frutas e foram arrancados pelas raízes. Eles já são mortos pelos fatos que eles fazem, duplamente porque são mortos eternos também, são mortos espirituais. São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma dos seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumos, condenados para sempre à mais profunda escuridão. Essa estrela sem rumo é comparada a quando as pessoas estavam se orientando pelas estrelas, né, à noite. Eles sabiam, a grande ursa está aqui, eu sei lá. Aí eles se orientavam, eles sabiam por onde andar, não tinha bússola, eles andavam pelas estrelas. De repente aparece uma estrela no céu, em certas épocas, que não tem nada a ver com as outras, que nunca aparece. Então aí não se perde, né? Não, é que eles falam, aqui tem uma estrela que não tem nada a ver, ela é sem rumo. Ela tá lá na escuridão. É interessante esses você vê? São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como essa espuma que vem, é sujeira, né, que fica nos recifes, nas praias, como a estrela sem rumo, condenado para sempre a mais profunda escuridão, porque aparece e de repente some, não sabe onde vai. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, esse aqui está no livro de Enoque, não está na Bíblia também não. Ouçam, o Senhor vem como incontáveis milhares de santos para julgar a todos, convencerá os pecadores dos seus atos perversos e dos seus insultos que pronunciam contra ele. São murmuradores descontentes que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, contam vantagens em alta voz e bajulam os outros para conseguir o que querem. E isso tudo, a gente pode ler palavra por palavra o que a gente encontrou hoje. São bajuladores que não falam nem da palavra, que falam o que eles querem, contam vantagem. Quando eu te contar, você vai ter carro, você vai ter isso, você tem que ter a vitória sobre isso. São vantagens. Mas para quê? Em alta voz, se bajulam, porque é bajulação. Você vai ter um carro, você vai ter isso, você tem que ter. Para o quê? Para conseguir o que eles querem. Mas para ter isso, você tem que sacrificar. Não tem a fogueira santa? Tem que dar tudo para a fogueira santa. Aí você vai receber, sei lá, esse tipo de coisa, hein? Então, isso hoje, exatamente 2000 anos, praticamente depois, é isso que a gente está vivendo.
Vê como o homem não muda, hein? O coração do homem é ruim. Que a queda de Adão, desses anjos, de todas essas coisas ruins, ela está ainda impregnada. Quando a gente não se arrepende dos pecados. É que a gente não renasce de novo com Cristo. Amados, agora, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadoras cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Então, nós estamos nos últimos dias. Porque o que a gente mais vê são zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos nas igrejas. Querer dinheiro, querer vencer, querer ser orgulhoso, querer ser um melhor que o outro. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem nele o Espírito. Quando fala que provoca divisão entre vocês, não entre a gente aqui, entre vocês na igreja, no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Dentro da igreja de Cristo, eles provocam divisões grandes. E tem essas grandes divisões hoje. Hein? Aí tem uns que largam da fé, porque falam, não, os caras lá está falando, está profetizando, está falando que eu vou ficar rico, que eu vou ter isso, que a gente tem que ter isso, senão não é de Deus, não é de Jesus. Então cria divisões. Isso a gente vê claramente. A igreja, o corpo de Cristo está completamente dividido. Tem uns que têm doutrinas completamente erradas, estão zombando de quem está seguindo ainda a doutrina do Senhor. Né? Por quê? Pois não tem neles o Espírito. Mas vocês, amados, edificam uns aos outros, em sua santíssima fé. Oram no poder do Espírito Santo. Por isso que eu falo, a gente tem que orar em relação à palavra. A palavra provém do Espírito Santo. Agora, se a gente ora para nossos próprios desejos, qual a graça do Senhor? Aonde? Aonde tem a graça do Senhor? Se é para nossos próprios desejos. Oram no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus. Qual é o amor de Deus? É claro que ele é comprovado através do nosso amor um pelo outro. Mas esse amor de Deus na cruz, de Jesus, que morreu para a gente. Que Deus deu, pela graça, o seu Filho para a gente. Mantém-se firme no amor de Deus enquanto aguardam a vida eterna. A gente está aguardando a vida eterna, já está nela, na verdade. Se a gente não se desvia. Né? E nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Porque a gente precisa da misericórdia de Cristo. Porque a gente é tão ruim que se não tivesse misericórdia, a gente nunca teria a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Isso é importante. Às vezes a gente tem tendência a falar, vacilou, você é um vacilão mesmo, então você merece o que você tem. Mas não é. Nossa, a gente está achando, mas quem pode cair é quem está ainda de pé. Né? Então, se a gente está de pé, a gente tem que tomar cuidado não vacilar também. Então, não vamos falar dos vacilões, né, como se a gente estivesse melhor. Não. Ele fala, tenha compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatam outros, tirando-os do chama do julgamento. São esses que ainda não se converteram, né? Não conheceram a Cristo. De outros ainda, tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Isso é muito importante. A gente vê que tem duas categorias, né? Tem os vacilões e tem os incrédulos. Os vacilões são aqueles que já receberam, que vacilaram, que voltaram mais ou menos, mas às vezes que não são tão longe, né? E tem os incrédulos, que realmente não querem. Aí ele fala assim, mas façam isso quando você vai falar com o mundo, tenha cuidado, para você não se infectar, para você não cair na onda do mundo. Ó, ele fala aqui, mas façam isso com grande cautela. Então não é ir no meio do carnaval, fala, não, eu vou para o carnaval evangelizar lá. Obviamente você vai cair junto, né? Não tem como ir para as trevas, querer evangelizar dentro das trevas. Isso não existe. Odiando os pecados. Vou reler. Mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. E também tomar cuidado de não odiar a pessoa. Ah, porque você faz isso? Nem vou falar contigo. Ah, porque você é assim?
Você não merece. Então continua, você vai receber o que você merece. Não. A gente tem que olhar o pecado e não a pessoa. A gente tem que amar até nosso inimigo. Então, olhando o pecado, mas tomando cuidado não cair no mesmo. Porque tem muitos que falam, por exemplo, teve essa época que eu até acreditava nisso. Uns 15, 20 anos atrás, estava falando assim, não, é só pegar um drogado, ele vai evangelizar lá no meio dos drogados, porque ele já passou por tudo. É verdade, tudo bem, tem algum... Ele tem uma certa experiência, mas isso é muito perigoso também. Você pega um ex-alcoólatra, ou pega um ex-drogado, você joga ele lá no meio dos drogados, um ex-alcoólatra, você joga ele lá no meio de uma farra, tudo bem, ele pode até testemunhar, mas eu não acho que seja o lugar adequado, entendeu? É mais fácil, por isso que ele fala, façam isso com grande cautela. Então, para não recair em coisas, começar a fazer as coisas escondidas, porque recaiu, mas não quer demonstrar, hein? Que é pior ainda. Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder, autoridade lhe pertence, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Amém. Como é maravilhoso, hein? Então, glória a ti, Senhor. A gente quer te agradecer por esse ensinamento, por esses momentos contigo, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos guarda de cair, de vacilar. O Senhor dê firmeza, firma nossa fé, Senhor, que a gente possa realmente sempre andar em cima desse alicerce que é a rocha, que é Jesus Cristo, porque quem constrói em cima do alicerce de Jesus não vacila, não cai. Pode vir a tempestade, pode vir o vento, a chuva, que a casa não cai. Nós não cairemos se construímos sobre ti, Senhor. Se a gente tem o Senhor Jesus Cristo como alicerce, e não qualquer ser humano que promete, que nos falam que pode fazer essas coisas, que Deus liberte. Jesus veio para libertar, sim. Ele veio para libertar justamente do pecado, e não para nos liberar, não para libertar no sentido da libertinagem. A gente é submisso, é obediente aos preceitos do Senhor, que é a palavra, o Espírito do Senhor, que é a palavra. Toda a palavra ela foi conduzida, escrita, debaixo da condução da luz, do conhecimento do Espírito do Senhor. Portanto, é a palavra que é nossa rocha, nossa alicerce, nossa justiça, é nosso rumo, Senhor. A gente encontra tudo na tua palavra, em ti, através do Espírito Santo também, que nos